Olá, meus irmãos. Eu venho com esse vídeo fazer um desabafo e um chamado aos irmãos presbiterianos. A igreja presbiteriana é uma igreja que eu considero uma igreja muito séria e próxima da escritura, do ensino dos apóstolos e tudo mais. Mas eu venho observando algo que vem acontecendo no seio da igreja presbiteriana. Alguns irmãos queridos, amigos de Facebook, me chamam sempre com essas questões, e algo que aconteceu com um irmão, né, muito próximo aqui onde eu moro, que pertencia à igreja presbiteriana há muitos anos, né, e foi ele o responsável por eu me tornar um monergista, um tulipado, né? E esse irmão já fazia parte do presbitério da igreja presbiteriana, aqui numa cidade vizinha nossa, de Criciúma, e ele veio relatar comigo, né, o problema que estava ocorrendo ali, e, e, e o desligamento, né, da igreja presbiteriana e do próprio presbitério dela. Pelo fato da igreja presbiteriana, não vou generalizar, mas pelo menos as que eu conheço, né? As que eu conheço de cidade próximas à nossa e da própria igreja que eu já visitei, da presbiteriana, e por algum tempo eu presenciei alguns cultos, alguns sermões, tive uma certa liberdade com alguns irmãos, tivemos algumas conversas boas e tudo mais, mas não somente por aquilo que eu presenciei, outros irmãos já vêm presenciando isso, da igreja presbiteriana estar abrindo mão dos seus princípios, principalmente no que diz respeito à confissão de fé de Westminster. Vocês sabem que a igreja presbiteriana adota um documento teológico criado pelos puritanos, né, chamado a Confissão de Fé de Westminster, um documento teológico sério, e é isso que eles creem, né? Um credo, uma confissão, não é algo inerrante, não deve ser equiparado com a Escritura, mas é isso que uma igreja adota, é isso que ela agarra, que ela abraça e diz assim: é nisso que cremos. E, pelo que eu estou percebendo, algumas delas estão abrindo mão. Alguns irmãos dizem assim: isso está acontecendo aqui na minha cidade onde eu moro também, nessa igreja presbiteriana também, onde eu estou agora. E esse irmão que saiu da igreja presbiteriana há muito tempo, ele estava lá, e ele relatou o fato dela estar virando as costas. Não é nenhuma questão da confissão de fé de Westminster, mas virando as costas para a Escritura, para a palavra de Deus. E ele, conversando comigo, diz: não tem como eu permanecer nesse tipo de igreja, né? De pessoas, de homens que faziam parte do presbitério e não queriam batizar seus filhos, não queriam batizar suas crianças. Isso eu acho uma coisa inadmissível. Você não abraça a fé reformada, você não abraça a confissão de fé de Westminster, então você tem que abraçar com afinco e defender 100% toda ela. Percebe? Existe apenas um ponto, um pontinho da confissão de fé de Westminster que hoje, tá? Hoje, eu tenho reticências, tá? Eu posso mudar, obviamente, o homem, ele está sujeito a mudanças, mas existe um pontinho, é na escatologia, tá bom? Na escatologia, a igreja presbiteriana, a confissão de fé de Westminster defende exatamente que o Papa é o anticristo. Eu, todavia, não defendo isso. Eu sou de uma corrente escatológica onde interpreta as profecias bíblicas chamadas preterismo parcial, e não entendo que o Papa ou que o papado em si é o anticristo, é a besta e tudo mais. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Os irmãos conhecem e sabem o que é o preterismo parcial, né? Bom, eu não concordo com esse pontinho da confissão de fé de Westminster, e por isso eu não arrogo o título dizendo assim: eu sou reformado 100%, até o tutano. Porque para ser reformado teria que adotar 100% a confissão de fé de Westminster, não é? E os irmãos estão dizendo, esse irmão relatou comigo dizendo: meu irmão, é inadmissível. O cara fazia parte do presbitério e o reverendo, né? Ele
ele não batia de frente, né? E como pode isso estar acontecendo? Como pode alguém que vem para a nossa igreja e tem que estar consciente disso, que tem que adotar a confissão de fé de Westminster, mas os camaradas não. Aí vem com ideias, e aqui que vai o meu confronto, vem com ideias pentecostais e querem inserir no contexto reformado presbiteriano. Queridos pastores presbiterianos, quem sou eu, né? Eu respeito, eu admiro vocês. Eu respeito o tempo e a experiência de vocês, porque eu também tenho pai. Então respeito os senhores. Mas deixa eu dizer uma palavra: não abram mão da convicção da fé reformada. A fé reformada não precisa de ajudinha de pentecostalismo. Quando os pentecostais, quando a Assembleia de Deus chegou ao Brasil, tá bom? As igrejas protestantes históricas reformadas já existiam aqui há 55 anos antes dos pentecostais chegarem ao Brasil. Vocês não precisam de fervor pentecostal. Vocês não precisam de uma vibração pentecostal para manter a fé reformada. Vocês não podem abrir mão de todo um legado histórico reformado, protestante, para aderir a costumes pentecostais. A igreja presbiteriana existe há muito tempo antes da Assembleia de Deus existir, há muito tempo antes do pentecostalismo existir. A igreja presbiteriana não precisa disso. Entendam isso. Vamos criar esse método para atrair mais gente. Os pentecostais estão chegando. Glória a Deus por isso. A fé reformada nos últimos anos tem conquistado muita gente nesse âmbito pentecostal. Glória a Deus por isso. Deus está fazendo a obra. Mas vocês não podem abrir mão para tentar agradar os pentecostais conscritos na fé reformada que estão chegando agora. Vocês não podem abrir mão. É nisso que nós cremos. Sejam firmes, tenham firmeza, sejam convictos. Nós adotamos a confissão de fé de Westminster. Bota esses jovens que estão chegando para a igreja presbiteriana, conhecendo agora a fé reformada, botam eles para os cursinhos de catecúmenos. Façam eles entender que é nisso que vocês creiam. Vocês não podem aceitar alguém que não crê, por exemplo, no batismo infantil. Isso vai dar problema. Isto vai gerar problema. Sejam confiantes. A fé reformada não precisa de movimento pentecostal para se manter firme. Vocês não precisam abrir mão daquilo que creem para tentar agradar pentecostal. Eles estão vindo? Amém. Recebam com muito amor. Mas não abram mão do legado sério, teológico, histórico, reformado. Não abram mão da confissão de fé de Westminster para tentar agradar pentecostal. Eles estão chegando agora e devem aprender com mansidão e temor o que é a fé reformada. E a fé reformada é muito ampla, muito abrangente e não se limita apenas a tulipe, né? Hoje é tudo normal, hoje virou moda. Sou reformado. Mas creio um monte de palhaçada que não condiz com a fé reformada, mas diz que é reformado. Entendam isso. A fé reformada não precisa de fervor pentecostal, não precisa aderir a ministério pastoral feminino, não precisa aderir danças no culto a Deus, que eu estou sabendo que existe igreja presbiteriana que está uma vergonha, virou as costas há muito tempo para a Escritura, há muito tempo para a confissão de fé de Westminster, mas vocês não precisam. A fé reformada, ela existe por séculos sem nenhum paliativo pentecostal, ok? Eu espero que vocês entendam que eu não estou com raiva aqui, só tecendo o comentário que eu vejo, que eu venho percebendo que está acontecendo, tá bom? Abraço.